Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu ajudo profissionais experientes a alavancarem seus resultados com menos esforço. E hoje eu vou te ensinar uma técnica, uma ferramenta simples, mas muito eficiente para você salvar sua energia aí no dia a dia. A sua energia, esse recurso tão valioso e limitado, não é mesmo? Então, se você tem interesse nisso, fica aqui comigo até o final que você vai entender como fazer isso. Meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga, atuo há 20 anos com desenvolvimento de pessoas e já ajudei inúmeros profissionais nesse processo de desenvolvimento. Vamos lá! Existem inúmeras ferramentas por aí de mapeamento de perfil comportamental. Essas ferramentas, como o DISC, que é a que eu uso, mas existem muitas outras, elas mostram quais são as suas características naturais, qual é o seu perfil natural de agir, de se comportar e até de sentir algumas situações. Dependendo da ferramenta que você estiver usando, ela vai te dar um recorte diferente sobre isso. Mas o ponto aqui é que você conhecer as suas características naturais pode ser muito valioso para você aplicar essa técnica que eu vou te falar aqui nesse vídeo hoje e salvar a sua energia, ou seja, gastar menos energia no seu dia a dia. Por quê? A gente tem um recurso que se chama flexibilidade. Todos nós temos flexibilidade. O que isso quer dizer? Que você tem um perfil natural, você tem um perfil predominante, mas você tem flexibilidade para agir de outra forma, para agir da forma contrária àquela que você tem como natural. Então, um exemplo, né? Se você é uma pessoa que gosta muito de falar em público, você também pode se dar bem com trabalhos que você tem que ficar mais focado, mais concentrado, porque você é flexível, então você não vai precisar falar o tempo todo com as pessoas. A mesma coisa acontece com pessoas que têm como perfil natural uma preferência por ficar mais concentrado, fazer trabalhos mais autônomos e mais sozinhos. Essa pessoa também vai poder usar a sua flexibilidade para falar em público, para dar uma palestra. Então a nossa flexibilidade é um recurso muito valioso, inclusive, que todos nós temos para agir diferente do nosso natural. Qual que é o ponto? E uma coisa muito importante de você aprender que eu quero te revelar aqui nesse vídeo. Toda vez que a gente usa a nossa flexibilidade, a gente gasta muita energia. Saber disso é fundamental para você escolher melhor como você vai usar esse recurso tão valioso que você tem aí no seu perfil. Para te explicar um pouco de como esse recurso é limitado, eu vou fazer uma analogia aqui com um carro, com um automóvel, tá? O carro ele foi feito para andar para frente, certo? E andando para frente, a gente consegue percorrer grandes distâncias, muitos quilômetros. Mas o carro também tem o recurso da marcha ré. Você também pode andar para trás com o carro. Mas quanto você consegue usar esse recurso sem ter algum problema? Pouco, né? Você não consegue andar muitos quilômetros de marcha ré. Você consegue andar só alguns poucos metros. Se você for querer ir daqui até outro estado de marcha ré, muito provavelmente você vai bater o carro nos primeiros metros. Por que eu tô fazendo essa analogia? Simples, mas para você entender que o recurso da flexibilidade, ele é extremamente limitado. Em alguns perfis, ele é um pouco mais elástico, em outros perfis, ele é um pouco menos elástico. Mas, para todos nós, esse é um recurso limitado, para ser usado com moderação. Se a gente está o tempo inteiro agindo diferente do nosso perfil natural, você está o tempo inteiro gastando muita energia. E isso quer dizer que no final desse dia você vai estar exausto e no final desse mês, desse ano, provavelmente você pode estar até com problemas de saúde mental ou saúde física, porque esse gasto excessivo de energia que vai contra o seu perfil natural vai cobrar um preço. E aí, comigo te falando tudo isso aqui, você já deve estar pensando em algumas situações que você se viu exausto, exausta por estar ali fazendo alguma coisa que para você era muito custoso fazer, ainda que você estivesse conseguindo fazer. Então, se você descobrir qual é a sua característica natural e automaticamente descobrir que o contrário daquilo vai te fazer gastar muita energia, toda vez que você se vê numa situação que você vai precisar gastar muita energia, ou seja, agir diferente do seu natural, você pode fazer escolhas melhores ao redor daquela necessidade. Não é sobre você só escolher fazer as coisas que estão alinhadas com o seu perfil, só escolher fazer as coisas que você gosta. Isso seria romantizar o trabalho. Mas eu acredito sim que se você tem a necessidade de agir diferente do seu perfil natural num determinado momento da sua carreira, num determinado momento ali do seu trabalho, você pode de repente fazer escolhas melhores até na sua vida pessoal.
pessoal. Por exemplo, se uma pessoa que tem como perfil natural falar de uma forma mais introspectiva, de uma linguagem não verbal, uma linguagem mais escrita, pessoas que gostam mais de escrever, de trabalhar mais com máquina, e essa pessoa precisa dar uma palestra. Essa pessoa vai se preparar para essa palestra e vai conseguir dar essa palestra. Mas sabendo que o seu perfil natural é mais introspectivo, essa mesma pessoa pode escolher alinhar, por exemplo, com as pessoas que moram com ela, que naquele dia ela vai precisar de uma hora quietinha ali quando voltar do trabalho, para recompor aquela energia. Se ela já agenda um jantar em família ou um jantar com amigos logo depois da palestra, ela vai ficar extremamente cansada, ela pode ficar mal-humorada, ela pode não ter uma boa noite de sono, ela pode ter dor de cabeça. Então, saber que você está usando a sua flexibilidade naquele momento é muito importante para você fazer escolhas depois daquele momento ou até antes daquele momento que vão estar alinhadas com o seu perfil natural, para que você salve a sua energia, para que você recarregue essa energia mais fácil e exija menos do seu corpo e do seu cérebro. Essas escolhas, elas podem fazer toda a diferença, porque no final desse dia você pode ter a sua energia de volta sem ter ficado ali com uma baita dor de cabeça. Então, se você já entendeu isso, deve estar querendo aplicar aí no seu dia a dia, deve estar se perguntando como? Como descobrir qual é o meu perfil natural, quais são as minhas características naturais e, portanto, quais são as possibilidades aí de salvar minha energia. Eu uso uma ferramenta com base na metodologia DISC. E na metodologia DISC, a gente tem 4 emoções primárias: a dominância, a influência, a submissão e a conformidade. E eu criei a teoria dos talentos, que significa que, dependendo da característica que você tem mais forte no seu perfil DISC, essa característica vai ditar o seu conjunto de talentos. E ali, nesse conjunto de talentos, são as habilidades, são as características naturais que vão te fazer gastar menos energia, muito pelo contrário, elas vão te reenergizar. Então, nesse mesmo exemplo que eu estava dando, se você é uma pessoa que tem como característica natural falar com muita gente, gosta de falar em público, quando você der uma palestra, no final daquela palestra, você vai querer sair para comemorar, você vai querer sair para contar para as pessoas como foi aquela palestra, você vai estar extremamente energizado. Quando a gente usa as nossas características naturais, principalmente ali da nossa zona de talentos, a gente não só salva a nossa energia, como a gente se energiza. E aí, você tem muito mais chance, inclusive, de entrar no estado de flow. Você já deve ter ouvido falar o que é o estado de flow. O estado de flow nada mais é do que o estado psicológico que você entra quando você nem vê o tempo passar. Você tá tão imerso ali naquela atividade, você tá tão entregue e tão feliz, tendo inclusive prazer em fazer aquilo, que você não vê o tempo passar. Isso significa que você não tá gastando energia, você não tá se esforçando, você tá simplesmente fazendo. E nesse estado de flow é o estado que você tem mais resultado com menos esforço. Por isso que é o nosso foco, é o nosso objetivo, que você entenda e você consiga fazer escolhas que te coloquem cada vez mais em estado de flow. Como eu falei, não é sobre romantizar o trabalho, então não é que todos os seus dias vão ser assim, mas saber o que te dá esse prazer, o que te coloca nesse estado e fazer escolhas que te levem cada vez mais para esse lugar é extremamente valioso. E aqui, voltando para o DISC, quando você conhece o seu perfil DISC e a sua zona de talentos, a partir da minha ferramenta de talentos, você consegue entender quais são as situações que você tem mais chance de entrar em estado de flow e ter, então, mais resultado com menos esforço. Então, uma pessoa, ela pode, por exemplo, ter a zona de talentos dela ali na dominância alta. A gente tem 2 zonas de talento na dominância alta. Quando a gente tem uma dominância alta até a pontuação 15, a gente tem uma pessoa que está na zona de talentos da performance. Então, uma pessoa que quer performar, que ela foca em metas, ela foca em resultados cada vez maiores, ela quer se provar todos os dias, cada vez melhor. Essa pessoa vai ter um conjunto de características e de talentos e ela tende a entrar em estado de flow quando ela é muito desafiada, quando ela tá ali em situações em que ela é colocada à prova e que ela tem uma cenoura para agarrar, algo para ganhar se ela conseguir atingir uma determinada marca. Quem tem a dominância ainda mais alta são as pontuações a partir de 15 no DISC. A gente vai ter uma pessoa que está na zona de talentos de
comando. Não só performa, mas ela quer estar no comando da performance de outras pessoas. Então ela quer dizer para as pessoas o que elas devem fazer, dar os direcionamentos, abrir o caminho. A gente fala que é a pessoa desbravadora, que comanda ali um movimento, que comanda uma empresa, que comanda uma comunidade. Essa pessoa da zona de talentos de comando vai se sentir extremamente energizada e pode entrar em estado de flow quando ela estiver ali dando a direção para outras pessoas seguirem o que ela está fazendo, o que ela está dizendo e o que ela está acreditando. Então, esse é um exemplo de uma zona de talentos que é da alta dominância. Um outro exemplo é quem tem baixa dominância. Para quem tem pontuações até -15 de dominância, a gente fala que está na zona de responsabilidade. São pessoas que têm uma ação mais responsável, mais cuidadosa, mais cautelosa, apesar de também serem bastante focadas em metas e objetivos, ela gosta de ter as coisas sob controle. Essa pessoa da zona de talentos da responsabilidade pode entrar em estado de flow quando ela tem ali tudo sob controle. Então, se encontrar nessa zona de talentos, você já sabe que se você tiver em situações extremamente competitivas e aí, portanto, você não tem o controle de toda a situação, talvez você esteja gastando muita energia. E aí, sabendo disso, você pode fazer escolhas para que você volte para sua zona de responsabilidade e então tem uma fluidez maior, ou seja, mais resultado com menos esforço. Se a gente tem pontuações ainda mais baixas de dominância, são as pessoas que estão na zona de cuidado. Essas pessoas, elas não só querem ter uma ação responsável, mas como elas também querem cuidar das outras pessoas, dos resultados das outras pessoas, ajudar as outras pessoas a chegarem em resultados para si e não só para elas mesmas. São pessoas que vão entrar em estado de flow quando elas conseguirem realmente fazer a diferença na vida de outras pessoas. E aí, sabendo disso, se elas estiverem no holofote, tendo que direcionar todo mundo, sem necessariamente poder cuidar dessas pessoas, elas estão no que eu chamo de zona de perigo, que é a zona oposta a elas e a zona que elas vão gastar mais energia. Aqui eu trouxe para vocês as 4 zonas de talentos da dominância, mas como eu falei, a gente tem 4 fatores DISC e você pode ter qualquer um desses 4 fatores mais forte no seu gráfico, todo mundo tem pelo menos um, e ali se revela a sua zona de talentos. Então, se você quer conhecer qual é a sua zona de talentos e entender como que você pode salvar muito mais energia no seu dia, fazer escolhas melhores, mais conscientes, para você ter mais resultado com menos esforço, vou deixar aqui embaixo um link para você poder preencher o seu perfil e conhecer quais são as suas características naturais e qual é a sua zona de talentos. E eu vou trazer muito mais conteúdo sobre esse assunto aqui, então se te interessa, se você gostou desse tipo de conteúdo, me conta aqui nos comentários o que mais sobre isso você quer saber. Até a próxima!